palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Eu vou viver a palavra, leva-la quem precisar. Palavra cheia de vida, palavra sobre o altar. Palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra que me conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é segunda-feira, dia 27 de junho, nós retomamos então a nossa caminhada com a carta de São Paulo aos Romanos. Depois de vários dias celebrando tantas solenidades, hoje nós retomamos então nossa caminhada com São Paulo. O texto bíblico que nós vamos refletir hoje está no início do capítulo 7, versículos de 1 a 6, o cristão liberto da lei. Abramos nosso coração para este momento de reflexão. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso texto bíblico hoje está no capítulo 7, versículos de 1 a 6 da carta de São Paulo aos Romanos. Quem irá proclamar para nós será o Afonso Pelle, de Uberaba, Minas Gerais. Ouçamos com bastante atenção. Do que vem do Criador, por nos dar felicidade, fez-nos livres por amor. Liberdade, liberdade, do que vem do Criador, por nos dar felicidade.
fez-nos livres por amor. Porventura, ignorai vós, irmãos, pois que falo com pessoas que conhecem a lei, que a lei só tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que está sujeita a um marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se morrer seu marido, fica livre da lei do marido. Por isso, vivendo o marido, será chamada adúltera, se estiver com outro homem. Mas, se morrer seu marido, fica livre da lei do marido, de maneira que não é adúltera se estiver com outro homem. Assim, irmãos meus, também vós estáis mortos à lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, os afetos pecaminosos, excitados pela lei, atuaram em nossos membros, para produzirem frutos de morte. Mas agora estamos livres da lei da morte, na qual estávamos presos, a fim de que sirvamos a Deus, segundo o novo Espírito, que é a graça do Espírito Santo, e não segundo a antiga letra da lei de Moisés. Anteriormente, no capítulo 6, Paulo dissera que quem está morto está livre do pecado. Aproveitando este tema, ele desenvolve agora outro que lhe é semelhante, ou seja, o do cristão que ao ser batizado, o batismo aí então comparado com a morte, ele está livre da lei. Não pertence mais ao velho regime da letra, mas entra numa nova vida, o regime novo do Espírito. Para explicar seu pensamento, Paulo recorre a uma comparação. O compromisso da esposa com seu esposo dura enquanto durar a vida do marido. Morrendo este, acaba o vínculo e a mulher está livre. Explicando os termos, a esposa são os cristãos, o marido é a lei. A morte do esposo é o batismo, momento de emancipação dos cristãos. Deixam de estar vinculados a um regime antigo, tornando-se livres para abraçar o novo. A libertação aconteceu pelo corpo de Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz foi a ação que nos libertou da lei. A carta descreve assim o tempo de compromisso com a lei. Quando vivíamos submetidos a instintos egoístas, as paixões pecaminosas serviam-se da lei para agir em nossos membros, a fim de que produzíssemos frutos para a morte. Era um tempo vivido sob o regime dos instintos egoístas, literalmente chamado de carne. Os instintos egoístas representam a situação do ser humano sem a presença e a ação da graça de Deus em sua vida. A descrição desse passado é propositalmente pintada com tintas fortes, para ressaltar a novidade do regime do Espírito, tema que nós veremos com mais profundidade quando estivermos refletindo o capítulo 8. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos livres, livres pelo amor, não escravos da lei, que nós possamos, batizados, renovados em Cristo, viver uma vida nova e que essa vida se renove num processo permanente de conversão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã de hoje, paz e bem. Que bom iniciar mais uma semana e aqui com vocês poder partilhar de tanta vivência, de tanta experiência boa. Para minha família, essa semana é muito especial. Nem no Natal, em outros tempos, a gente consegue reunir a todos.
mas nós celebramos a festa de São Pedro, estamos aqui na preparação dessa grande festa e poder, né, ouvir aqui essa narrativa de Paulo, que essa festa também é de Paulo, né, de Pedro e Paulo. Paulo, ao escrever essa carta à comunidade dos romanos, e a partir da narrativa do Frei Gilberto, nos coloca neste lugar que nós, dirigentes de comunidade, devemos estar sempre provocando, vivenciando e praticando o amor. E é muito interessante para a gente, todas as vezes que a gente fala dessa palavra liberdade, da gente poder conhecer um pouco mais da nossa história e não ficar apegado a costumes, às leis que de repente nos escraviza. Deus nos criou para liberdade e para praticar cada vez mais o amor, fazer aquilo que é vontade do próprio Jesus. Aprendemos então nesta manhã que o nosso papel enquanto dirigentes, animadores de comunidade, é fazer a vontade de Deus, que é praticar a justiça, o amor e a liberdade. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma reflexão. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos libertos, filhos e filhas na graça de Deus, movidos pelo seu Espírito. O Espírito vivifica. A lei que é presa à palavra, mata. Que nós sejamos livres, filhos amados de Deus. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.